Boa noite, iniciando mais uma das nossas lives, transmissões aqui para toda a igreja. É uma alegria estar com cada um de vocês aqui presentes. E hoje nós temos um convidado especial, o pastor Tasso Licurgo, né? E o tema que a gente vai falar é sobre apologética cristã. E eu queria convidar vocês a um tempo de oração antes de começarmos. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela nossa igreja, cada um daqueles que, com sinceridade e desejo no coração de aprender e se desenvolver mais na caminhada da fé, se encontra aqui hoje. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vou chamar aqui o pastor Tasso Licurgo para dividir a tela. Olá, pastor, você já está ao vivo? Boa noite, gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é uma alegria participar dessa live aqui com todos que estão presentes. Então, só falando um pouco do currículo do pastor Tasso Licurgo, ele é presidente do Defesa da Fé, Ministério Internacional, é pastor ordenado pelo RMEI, isso? Diretor Nacional do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, né? É advogado, é professor da UFRN, professor convidado do RBT College, professor visitante do Oral Roberts University, nos Estados Unidos, é pós-doutor em apologética cristã, sociologia jurídica, PhD em educação, matemática lógica pela UFRN, mestre em filosofia, especialista em direito material e processual do trabalho, graduado em direito, filosofia, liderança avançada, ministério pastoral, e ele publicou 13 livros, sendo o mais recente Job, né? E é uma alegria estar com ele aqui. E eu já vou passar aqui a palavra para ele. A ideia é que a gente tenha um bate-papo, falando sobre a apologética cristã. Enquanto isso, depois disso, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Então, fiquem atentos e muito obrigado, pastor Tasso Licurgo. Obrigado, Ítalo. Uma alegria, conforme eu disse. Vou só fazer uma breve explanação aqui sobre a apologética cristã. E conforme combinado, depois nós abrimos, né, para o nosso bate-papo das perguntas aí. Então, as pessoas fiquem bem à vontade para perguntarem sobre os mais diversos temas aí da apologética. Então, a apologética cristã é um termo que quer dizer a defesa da fé cristã. A origem desse termo, do ponto de vista da palavra mesmo, está nas Escrituras. A apologética é uma transliteração do grego apologia. Não é uma tradução, é uma transliteração do grego apologia. Apologia, que é um termo jurídico, inclusive, né? Direito processual grego. Apologia quer dizer apresentar as defesas. É a peça processual que você usa para responder àquele que ajuiza uma ação contra você. É a peça por excelência de defesa, apologia. E nas Escrituras aparece em alguns lugares, o lugar mais conhecido em que esse termo aparece é lá na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Quando as Escrituras dizem assim: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. Então, quando nós lemos em grego, né, conforme vocês sabem, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo em hebraico, com algumas partes de aramaico. Quando nós lemos a primeira epístola de Pedro em grego, onde é traduzido por apresentar as defesas, nós temos lá apologia. E apologia encontra esse termo, esse correspondente em português, é transliterado para o português por apologética. E apologética cristã quer dizer apresentar as defesas da fé cristã, dizer o porquê nós cremos. Se você for questionado por que você é cristão, você deve saber por que você crê. É interessante que a epístola de Pedro, né, a primeira epístola de Pedro, é uma carta católica, no sentido não no sentido da igreja imperial, mas no sentido de que é uma carta universal, que é voltada ou direcionada para todos os cristãos, e, portanto, a primeira de Pedro 3,15 traz um mandamento apologético que é direcionado para todos os cristãos. Então, pensar a razão
da fé não é uma opção no sentido do cristianismo, mas é um mandamento mesmo que deve ser exercido. Nós temos que saber por que nós cremos. É claro que Jesus quer que façamos isso até para que possamos amar a Deus verdadeiramente. É interessante que quando questionado, o Jesus de Nazaré questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz, né, amar o Pai com todo o sua alma, seu coração e também com todo o seu entendimento. Esse todo o seu entendimento é até susceptível de ser traduzido por toda a sua capacidade intelectual. Então Deus quer que nós o conheçamos como um pressuposto lógico da possibilidade de amá-lo. Como você pode amar alguém que você não conhece? Conhecer a Deus é um pressuposto lógico da possibilidade de amá-lo. E é por isso que há um mandamento, para que saibamos a razão da nossa fé, da nossa crença, da esperança que há em nós. É por isso que Deus diz que o maior do mandamento envolve amar a Deus também com todo o seu entendimento. É claro que Deus é uma mente infinita e a mente finita não pode conhecer a mente infinita, a não ser que a mente infinita escolha se revelar. É por isso que é possível, do ponto de vista intelectual, conhecer a Deus, porque ele resolve se revelar. E Deus ele se revela à humanidade de duas formas, e graças a estas revelações é que o esforço apologético é possível. As formas como Deus se revela à humanidade, há duas maneiras como ele se revela. Uma é pelas Escrituras. O estudo das Escrituras, na realidade, é um estudo da revelação de Deus. Então, em todos os seus 66 livros, né, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, que escritos aí num período aí de 15 séculos por cerca de 40 autores, dos quais 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 escreveram os 27 do Novo, apresentam uma revelação de Deus. Revelação por meio muito impressionante, se você analisar do ponto de vista da teoria literária, porque você tem expressões de literatura diversa nas escrituras, como vocês sabem. Nós temos até poesias com elemento de poesia moderna. Os livros, os capítulos iniciais de Gênesis trazem elementos de poesia moderna, correlacionando a criação, a ordem de criação, né, com a ordem de povoamento dos espaços. Então você tem um elemento de correlação aí de poesia moderna, tem poesia em salmos, enfim, tem até poesia erótica no livro de Cantares. Você tem livros de história de envergadura, como o livro de Lucas, você tem Atos dos Apóstolos, que só você tem 80 fatos que são provados pela história ou pela arqueologia no livro. Então é uma construção intelectual inigualável e preservada também de forma miraculosa. Nós sabemos que o Antigo Testamento é preservado pelos judeus. O livro sagrado dos judeus é o Antigo Testamento. O livro sagrado dos judeus se chama Tanar. Muita gente pensa que é a Torá, mas a Torá, na realidade, é a primeira parte da Tanar, que tem o mesmo conteúdo do Antigo Testamento cristão. Praticamente o mesmo texto, embora as divisões sejam diferentes. Nós temos 39 livros, os judeus vão ter 20 e poucos livros, lá 24 livros nas suas divisões. Que essas divisões dos livros judaicos, né, que são divididos nessa quantidade de livros e em três partes principais. A primeira parte é a Torá, né, depois você tem o Nevi'im e tem o Ketuvim. São três partes da divisão do livro judaico. Então, esse livro é resguardado, mas no que diz respeito ao Novo Testamento também, as 20 mil linhas do Novo Testamento, nós temos uma preservação desses textos, das cópias desses originais, que é única se comparado com qualquer outro livro. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5.646 cópias do Novo Testamento escritas na língua grega, na língua original. Eu não estou considerando aquelas que foram traduzidas para línguas da época, como o próprio latim, o árabe. Estou considerando apenas os livros, as cópias em grego. Para vocês terem uma ideia, nós temos 5.646 cópias, que eu falei para vocês, que é um recorde impressionante comparado com qualquer outro livro escrito pela antiguidade. Se nós pegarmos o povo mais inteligente que já andou pela Terra, que foi a civilização grega antiga, filosofia, como eu sempre digo, se você estuda filosofia hoje, você estudará ainda filosofia grega, e se não filosofia grega, notas de rodapé filosofia grega.
Então, se você pegar um livro importantíssimo para o povo grego, como a Ilíada, por exemplo, de Homero, você tem 643 cópias unicamente dos originais da Ilíada de Homero. Livros de Platão, por exemplo, em cópias do livro de Platão, nós temos 7 cópias. E se nós analisarmos o Novo Testamento, as 5.646 cópias do Novo Testamento, e compararmos essas cópias entre si, nós vamos ficar absolutamente boquiabertos, porque elas são idênticas em 99,5% dos casos. E é interessante que o 0,5% de discrepância não toca em nenhum ponto central do cristianismo. Aliás, 80% desse 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à questão de ortografia. Então, as escrituras são um livro impressionante, sem nem falar na coesão que nós temos, né, na questão das profecias que são feitas. Nós temos há 700, 800 anos antes de Cristo, nós temos uma indicação da morte específica de Jesus de Nazaré na cruz. Então, isso é impressionante. O que há no livro de Daniel, de Isaías, tudo isso impressiona também. Então, essa é uma revelação de Deus. Mas também há outro tipo de revelação que é muito importante para a apologética, que não é a Bíblia. A Bíblia também é importante, não é que ela seja desimportante. Estou dizendo que há outra revelação de Deus que também é muito importante para a apologética, além da Bíblia. E há um link, uma relação das Escrituras com essa outra revelação que está na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, em que o apóstolo Paulo, São Paulo, diz que, vou abrir as Escrituras e ler para você o Romanos 1:20, que as Escrituras dizem assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 20? O apóstolo Paulo nos diz que as coisas criadas são fontes nas quais nós podemos compreender, ter acesso a atributos invisíveis de Deus, ao seu eterno poder, à sua natureza divina. Então, as coisas criadas são também revelação de Deus, e as próprias Escrituras falam disso. Então, nós temos duas revelações. Uma revelação são as Escrituras e outra são as coisas criadas. E o que são as coisas criadas? É o universo e tudo mais o que há nele. O universo e tudo mais que foi criado é uma revelação de Deus. É o que a teologia nos diz, ela nos separa, né, nos coloca como a revelação da Bíblia sendo a revelação especial, a revelação da natureza sendo a revelação geral. Então, a Bíblia e a natureza, a Bíblia, o universo e tudo o que há, são revelações de Deus para que nós o conheçamos e o conhecendo o amemos. É um instrumento para conhecer a Deus. Muita gente acha que é impossível conhecer a Deus, né? Então, eu já disse que é só possível porque ele se revela. É muito interessante que as pessoas usam Deuteronômio 29, 29 como um obstáculo. De vez em quando eu vou fazer palestra em algum lugar, igrejas, em que eles colocam uma música lá que eu não sei nem cantar direito, mas parece que a letra é assim, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Aí a pessoa diz, rapaz, o que eu vim fazer aqui se ninguém explica Deus, né? É lógico que a gente explica Deus. A gente explica Deus por quê? Porque Deus se revelou. Você explica Deus porque ele voluntariamente se revelou. E graças a essa revelação voluntária é possível a explicação de Deus. E contra essa possibilidade de explicação de Deus, alguns levantam Deuteronômio 29, 29, cuja primeira parte diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. É verdade que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, e ninguém vai explicar Deus com base nas coisas encobertas. A gente vai explicar Deus com base nas coisas reveladas. E as pessoas que levantam o Deuteronômio 29, 29 como um obstáculo à possibilidade teórica de explicação de Deus, se esquecem, às vezes, de ler o restante do verso, porque a Deuteronômio 29, 29, na segunda parte, fala disso. O que é que diz Deuteronômio 29, 29? Diz assim, ó, vou ler todo agora, veja a primeira parte, que eu já li, vou reler, e vou continuar para ler a primeira e a segunda partes. Olha o que diz aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Aí olha a continuação.
mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Se as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. É pela revelação de Deus que nós podemos compreendê-lo. E conforme eu já disse a vocês, essa revelação se dá tanto pelas Escrituras como pela natureza. E o estudo da natureza é o estudo que tem um nome chamado ciência. Mas mais diversos tipos de ciência. Debruçar-se sobre a natureza, sobre o universo e tudo o que foi criado é fazer ciência. É por isso que, pelas próprias Escrituras, a boa ciência não pode contradizer a boa teologia. Deus ele escreveu 2 livros, conforme eu disse, e esse autor não é como Wittgenstein, que muda com o tempo. Ele é um autor, Deus, que não muda ontem, não muda hoje, não mudará amanhã. Então esses livros não podem ser contraditórios entre si. Então faz sentido estudar a natureza, se debruçar sobre a natureza para compreender o Senhor. E é isso que é feito em várias partes do estudo da apologética. Na minha organização didática, né, quando eu faço o Café Consciência, eu divido em 6 partes esse tema. E vocês nas perguntas podem ficar bastante à vontade para perguntar sobre qualquer uma desses temas ou outros que quiserem. Mas na primeira parte eu falo sobre fé e razão, para demonstrar que a fé ela não é contraditória à razão. Eu até disse, parte do que eu falei até agora vai nesse sentido, vai ao encontro deste objetivo. Então, fé e razão não são elementos estanques. Existe fé irracional? Existe, mas a fé irracional não é do tipo cristã. A fé do tipo cristã é a fé que se sustenta pela razão. Não é que ela encontre sinonímia na razão, não é que ela seja sinônima da razão. É que ela se sustenta na razão. Essa é a diferença. Então, a fé cristã é uma fé de índole racional. Também nós temos um estudo chamado Deus e o Universo, que muitas pessoas têm problemas sobre a questão do Big Bang e Deus. E eu tenho que demonstrar que o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Então, quem tiver dúvidas sobre esse assunto, vocês podem perguntar. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto, você pode perguntar. Então, o Big Bang e o universo. O modelo de criação do universo por meio do Big Bang, ou se vocês preferem, a cosmologia moderna é uma rendição da ciência à teologia. Depois nós temos o estudo de Deus e a vida, em que elementos como a origem da vida e a evolução são colocados na perspectiva do que dizem as Escrituras. Nós vamos ver que a evolução, ela, no sentido de que é um meio natural para criar novas espécies, ela não existe, ela não tem provas nem científicas e muito menos respaldo escritural. Então nós vemos que a evolução não é bíblica e cientificamente não é possível de se defender. A evolução com ganho de complexidade, com criação de novas espécies. Depois nós temos uma área importante da apologética que se chama da moralidade, Deus e a moralidade. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que há tanto mal e sofrimento no mundo? Né? É como se fosse uma atualização do dilema de Epicuro. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que há tanto mal e sofrimento no mundo? Nós iremos estudar e investigar que o fato de sermos capazes de apreender, de entender, de sentir que há maldade no mundo é um indício de que Deus existe. Não que Deus faça o mal, mas ele é o legislador moral absoluto, do qual se cria uma regra moral absoluta, a partir da qual nós somos capazes de diferenciar o bem do mal. Então nós vamos estudamos mais profundamente esse tema. Por fim, nós estudamos a questão da confiabilidade das Escrituras. Dizer o porquê que a Bíblia é um livro inigualável, incomparável com qualquer um outro que existe. E a sexta subdivisão que eu faço para uma defesa consistente do cristianismo é no que diz respeito à pessoa de Jesus de Nazaré. Porque, se você analisar, Jesus ele é único comparado com qualquer outro líder. É único. E a fundamentação do cristianismo também, ela é peculiar, é única. Aliás, ela é uma fundamentação susceptível de investigação.
Existe aquele termo, aquela passagem nas Escrituras que eu considero a passagem mais corajosa que já foi escrita em todos os livros sagrados, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 14, e o mesmo sentido se repete no verso 17, logo depois, que diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Ou seja, o fundamento do modelo de mundo cristão é um fundamento investigável, susceptível de investigação. É uma ressurreição física de um homem num túmulo público. Então, pessoas podem simplesmente negar o cristianismo se conseguirem demonstrar que não houve a ressurreição. Isso tem tentado ser feito durante a história da humanidade e não foi bem sucedido esse esforço. Há pessoas que dedicam a vida a demonstrar provas da ressurreição de Cristo, como, por exemplo, eu aconselho quem gosta dessa área, o autor Gary Habermas, que tem muitos e muitos livros sobre a ressurreição de Cristo. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, é outro americano, Gary Habermas. Então, esses são as subdivisões aí que eu faço. Há muitos outros temas apologéticos importantes, e que vocês, por favor, se sintam à vontade para questionar ou perguntar se for o caso. Então, com essa brevíssima, e me permitam o uso desse superlativo aí, porque foi curto mesmo, essa brevíssima introdução, eu aqui encerro essa apresentação e me coloco à disposição das perguntas que porventura haja. Muito bom, pastor. Primeira pergunta é da Maria Augusta Cartasco, que diz: por que tantos cientistas são cristãos? São ateus? Bertrand Russell, inclusive, escreveu em um livro chamado Por que Não Sou Cristão? Essa pergunta é muito interessante, que eu fiz uma investigação. Eu levantei quem eram os 10 maiores QIs da história da humanidade. Houve uma revista que publicou esses 10 maiores QIs, eu trouxe essa lista da história da humanidade, e depois os 10 maiores QIs vivos. Pastor? Curiosamente... Oi. Pastor, tá me ouvindo? Parece que você tá sem áudio. Tá me ouvindo, não? Não estão me ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Não mudou nada aqui. Tem alguma coisa... Não estamos lhe ouvindo. Espera aí. Coloca aí nos comentários se não estão me ouvindo, porque pelo que estou vendo aqui está normal. Opa, então acho que o problema é aqui comigo. Parece que o pessoal está ouvindo. Desculpe. Vou ver aqui o que é que está acontecendo comigo aqui, que eu não estou lhe ouvindo. Pelo que eu vejo aqui está tudo normal. Então você está ouvindo. Se você não ouvir, não vale nada. Então vamos ficar em silêncio até você me ouvir. Tá me ouvindo não aí, não? Eu sou o alto-falante aí. Opa. Tá ouvindo? Rapaz, que coisa, né? Bom, eu vou respondendo aqui para vocês, aí no final ele vê o vídeo disso aí. Olha, acho que seu contato com o pastor... Acho que seu contato... Tá ouvindo ou não? Essa história dos cientistas serem ateus é uma história que tem que ser relativizada. É como eu disse para vocês, eu fiz essa investigação e dos 10 maiores QIs que existem, estão vivos, e 10 maiores QIs da história da humanidade, segundo o levantamento que fizeram lá, e eu não fui investigar se QI era um critério interessante, não estou falando nada disso. Estou falando que houve um critério lá que elencaram 10 homens inteligentes na história da humanidade, 10 homens inteligentes vivos. Eu fui investigar a parte religiosa, a contraparte religiosa dessas pessoas, e 8 dos 10, e curiosamente, tanto na história da humanidade quanto os vivos, 8 dos 10 eram teístas, acreditavam em Deus, e dos 8, 6 eram cristãos. Então,
existe na história da humanidade um número impressionante de pessoas inteligentes que são cristãs. Aliás, cientistas cristãos é só o que há. Se você me perguntar qual é o maior cientista que já pisou sobre a Terra, eu diria sem nenhum tipo de dúvida, eu diria Isaac Newton. Newton foi tão impressionante que ele desenvolveu a física até um determinado ponto que a contraparte formal, que é a matemática, não era mais suficiente. Então, o que ele fez? Ele deixou de desenvolver a física para desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, que ele já tinha desenvolvido tudo. Quantos de vocês aí que estão me ouvindo, me digam, sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Que o maior cientista de todos os tempos escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Então, Newton era um cristão devoto, um cristão que se envolvia na igreja. Se eu pegar Einstein, que é muito popular, embora eu não considere o maior cientista, mas Einstein é muito conhecido, né? Einstein, eu não posso dizer que ele era cristão, mas eu posso dizer que não era ateu. Não era ateu. Se você pegar as maiores universidades do mundo, elas foram criadas como escolas cristãs, escola de formação de discípulos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram exemplos de escolas criadas como escolas de discípulos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então, essa ideia de por que os cientistas são ateus não é uma ideia que encontra respaldo na realidade. Agora, por que muitas pessoas encontram no ateísmo o modelo de mundo no qual querem viver? Porque muitos encontram no ateísmo um respaldo que não é intelectual, mas é moral. Ou seja, muitos querem um modelo de vida em que podem viver da forma que acham que devem viver. O cristianismo, quando você se submete ao cristianismo, você se submete a um modelo de uma cosmovisão, um modelo de mundo que propõe uma forma específica de vida. E as pessoas, às vezes, por argumentos morais, não estão dispostas a esse salto. Então, por isso que muitos são ateus, não por questões intelectuais, mas por questões morais. Isso ocorre muito. Então nós temos que ter esse entendimento quando nós achamos que cientistas são, por excelência, ateus. Não são. Muitos são cristãos. Muitos ganhadores do Prêmio Nobel são cristãos. Você pode procurar na Wikipedia aí, tem uma lista aí de ganhadores do Prêmio Nobel cristãos. Eu mesmo já publiquei um artigo sobre isso no blog lá do Defesa da Fé. defesadafé.org/blog. Tem um artigo lá sobre isso, mostrando os cientistas que eram cristãos, e a grande maioria. Será que o pastor voltou aí? Alguém está me ouvindo? Eu estou aqui. Pastor Tasso Licurgo, tem um missionário, teólogo, chamado Leslie Newbigin. E o Newbigin, ele coloca que um dos principais desafios para a defesa do evangelho, para a apologética hoje, é o pluralismo da sociedade. O que você tem a dizer sobre isso, suas ponderações? Faz sentido, não faz? Não, eu acho que sempre houve uma sociedade plural. Você falou pluralismo, não é isso? Isso mesmo, pluralismo. Sempre houve uma sociedade plural, sempre houve modelos de mundo concorrentes. O maior problema que existe hoje não é a existência do pluralismo, mas é a relativização do critério para se escolher o modelo de mundo dentro dessa pluralidade. Antigamente era mais ou menos consenso que devíamos buscar o modelo que era verdadeiro. Hoje em dia se ataca o critério de escolha de modelo de mundo, dizendo que a verdade não existe. Porque o cristianismo é um modelo de mundo, mas é um modelo de mundo que não é vitorioso se o critério de escolha não for a verdade. Por exemplo, se o critério for o conforto. A última religião que eu iria indicar era o cristianismo. Porque a proposta inicial do cristianismo é morra, você tem que morrer para Cristo viver. Então isso já é um negócio que é desconfortável. Então se o critério for o conforto, seria outro modelo de mundo que eu aconselharia. O cristianismo, ele é vitorioso quando o critério é a verdade. Aliás,
aquele que é o epicentro do cristianismo, a figura de Jesus de Nazaré, ele se confunde com a própria verdade. Ele não apenas aponta a verdade, ele é a própria verdade. Ele é o carteiro e a carta, o mensageiro e a mensagem. Ele é a verdade. E usa para verdade o mesmo termo que a sociedade grega se debruçava sobre esse termo durante séculos. Lá em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós lemos isso em grego, está lá, caminho rhodes, vida zoe e verdade aletheia. Aletheia, que é um termo da origem, que tem origem na mitologia platônica, mas que o grego entendia como expressão genuína da verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Então, se você pergunta o que é a verdade, quem é a verdade, investigue, você vai chegar a Jesus Cristo. Isso se você não fizer como Pilatos, que fez em lá, eu acho que João capítulo 18, verso 38, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, em que ele está diante de Jesus e pergunta o que é a verdade e não espera a resposta. Eu lendo isso aqui, eu disse, essa é o exemplo mais profundo de uma oportunidade perdida, em que alguém faz a pergunta mais profunda que pode existir, o que é a verdade, mas faz diante da própria resposta e não espera. Então, o problema não é o pluralismo, a pluralidade, não é o oferecimento de modelos de mundo alternativos. O problema é a relativização do critério de escolha do modelo de mundo. Porque vai dizer que verdade não existe. E se não há verdade, e você for buscar pelo conforto, se for o critério do que você sente, do que você gosta, do que você quer, dos seus quereres, desejos, vontades, esse critério possivelmente levará a outro modelo do mundo e não o cristianismo. Então, esse é o problema central. Não a pluralidade que sempre existiu, mas o critério para se estabelecer qual desses você deve se submeter a esse modelo de mundo. E se você tem o critério da verdade, você chegará ao cristianismo. Muito bom. Pastor, uma pergunta. Um jovem de nossa igreja, né, disse que em algum momento desse período agora, um dos professores, né, na universidade propôs o modelo evolucionista como única verdade, né, para explicar a existência do mundo que a gente percebe. E aí ele fala assim, olha, naquela hora eu queria que estivesse ali naquela classe da universidade um pastor ou alguém que tivesse noção, porque eu me senti extremamente acuado naquela classe, né, com um professor destroçando, né, qualquer tipo de expectativa ou esperança de uma noção criacionista, né? E aí eu jogo essa questão para você. Como é que a gente elabora, né, uma defesa da fé na perspectiva do criacionismo, dentro de um contexto acadêmico? Talvez seja até uma palestra maior, mas como é que se responde de forma mais objetiva? Não sei, alguma coisa desse sentido. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer o seguinte: a teoria da evolução não tem absolutamente nada a dizer sobre a origem da vida, sobre a existência da vida. Os debates que eu tenho tido com evolucionistas, eles automaticamente dizem, olha, nós não tratamos da origem da vida, nós tratamos de como a vida se desenvolve já existindo. Então, é um desconforto muito grande para o evolucionista, para a visão de mundo materialista, naturalista, ateísta, dizer como a vida veio a existir, porque eles não têm a menor noção. Se você pegar um organismo vivo de uma célula, como uma ameba, por exemplo, botar no tubo de ensaio, furar a ameba, não existe atualmente nenhum grupo de cientistas e nenhum laboratório no mundo que consiga reunir tudo e tornar a ameba viva novamente. Estando ali no tubo de ensaio tudo que era necessário para a vida, já que a ameba estava viva antes. Então nada sabe sobre a origem da vida. O problema dos biólogos é que eles não conhecem química. Isso é o problema. Porque se você falar no nível macro, já é inimaginável a dificuldade que há para existência e evolução, o que falar no nível micro? Pra você ter uma ideia, proteínas são como ferramentas em uma caixa de ferramenta. Cada uma tem uma função, cada uma tem um modelo, cada um tem uma forma, um shape, uma forma que é dada
em razão da função que ela irá desempenhar. Por exemplo, na caixa de ferramentas, o seu martelo é daquela forma porque vai desempenhar aquela função de bater o prego. O alicate é daquela forma para desempenhar aquela função de apertar alguma coisa. As proteínas são do mesmo jeito. Como é que os aminoácidos vão saber que tem de se reunir daquela forma específica para tornar proteínas com funções a ser desempenhadas no futuro? Então, a origem da vida é algo sobre o que nada sabe a evolução. O que a evolução diz é que há um modelo natural, de seleção natural e mutação aleatória, em que os organismos vão mudando. Isso aí é verdade. O que ela não consegue provar é que essa mudança é capaz de gerar ganho de complexidade a ponto de você ter um organismo com menor complexidade e passar para um com maior complexidade. Isso não existe. Se você ver toda experiência de evolução, começa com um tipo de complexidade e termina com a mesma complexidade. Você pode colocar uma colônia de bactérias, colocar um antibiótico ali, pingar um antibiótico, depois você vai ter, depois de um tempo, bactérias que são resistentes àquele antibiótico. Elas são diferentes. Houve um processo evolutivo ali, mas ainda são bactérias. Não houve ganho de complexidade. Então, esse é um problema. E há muitos outros problemas de ordem científica e evolução, como a irredutibilidade da complexidade dos seres vivos. Nós temos a complexidade irredutível como um dos elementos constituidores de nós mesmos. Existe no livro de Behe, existe um exemplo com uma ratoeira, que é formada por 5 partes, né? Você tem a madeira, a mola, aquela ratoeira antiga, eu acho que o pessoal daí não deve conhecer, não. O pessoal é tudo chique, não deve conhecer, aquela ratoeira antiga. Se você tirar uma daquelas partes, a ratoeira não funciona. É um sistema irredutivelmente complexo. E a ciência tem demonstrado que cada vez mais nós somos assim, irredutivelmente complexos. Não funcionaríamos de forma mais simples. E por isso não poderíamos ter evoluído de formas mais simples. Se tirarmos algum elemento nosso, nós não funcionaríamos. Tanto é que tem diminuído, se não sido extinto, o número de órgãos vestigiais. Órgãos que as pessoas achavam que não tinham função, eram vestígios de formas mais simples do passado, como o apêndice, o cóccix. Cada vez mais tem demonstrado que não é assim. O cóccix é central para a fixação de músculos, o apêndice é muito importante para a questão do sistema imunológico e aí por diante. Então, há inúmeros problemas que dizem respeito à evolução. A ausência de fósseis de transição, esses fósseis que existem de transição, que você conhece o desenho deles, são todos fraudulentos. Eu tenho um amigo que tem um museu da criação na cidadezinha chamada Glen Rose, que é perto de Dallas, no Texas. Ele tem um museu da criação e lá está o dente do homem de Nebraska. Quando eu cheguei lá, eu segurei o dente. Acharam esse dente e a partir de um dente construíram ela de transição. Quando foram avaliar o dente, analisar o dente cientificamente, viram que o dente era o dente de um porco. Então, não existe provas para a evolução. E algumas pessoas, existem grupos cristãos que querem compatibilizar, chamado evoteísmo. E eu devo dizer, a evolução também tem problemas de ordem escritural. A evolução não é bíblica. Deus diz que criou os seres segundo os seus tipos. Em hebraico, o termo é min. Porque eu digo, aí tem tradução que diz segundo as suas espécies. Não é segundo as espécies que está na Bíblia, está segundo os seus tipos, ou segundo o seu min em hebraico, segundo os seus grupos genéticos. E a evolução é contrária a isso. Eu falo que não é espécie porque espécie é um termo que nem os taxonomistas modernos concordam, estão de acordo sobre o que é, né? A taxonomia moderna ainda briga até hoje sobre o que é espécie. Então a evolução traz problemas centrais para a existência, embora explique mudanças sem ganho de complexidade. Por exemplo, os cães. Deus não criou o Doberman, o pastor alemão, o piquinês, não. Deus criou um casal a partir dos quais, por processos microevolutivos, nós temos toda essa diversidade. O ser humano, muitos de nós hoje não temos mais os terceiros molares. São os dentes chamados de siso, queiro, do juiz, depende do lugar do país que você está, chama de um jeito diferente. Muitos não nascem mais com esses dentes, isso é um processo microevolutivo. Mas em termos de complexidade, o ser humano sem terceiros molares é o mesmo ser humano em termos de complexidade
dos seres humanos com terceiros molares. Há uma mudança microevolutiva, mas não capaz, apta a gerar ganho de complexidade a ponto de você sair de uma ameba e chegar a um ser humano. Um argumento muito forte, embora as pessoas não sejam muito impactadas, se vocês, normalmente, o senso comum, está num livro de um advogado dos Estados Unidos, chamado Thomas Nagel. Ele escreveu um livro, ele é advogado da New York, ele é professor de direito lá da New York University. Ele escreve um livro chamado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos, em que ele diz que esse argumento é muito forte, embora não tenha um impacto no senso comum. Mas se você pensar bem, vai ver que é um argumento muito forte. Ele diz o seguinte: mesmo que você dê tudo que a evolução quer, o tempo, a mutação aleatória, seleção natural, mutação aleatória que na prática nunca é benéfica. As mutações aleatórias benéficas são ínfimas. A 99,9% das mutações aleatórias são maléficas. Então, mesmo que você dê mutação aleatória, seleção natural, o tempo, tudo, mesmo assim, segundo a demonstração que está no livro, a diversidade de vida que temos hoje na Terra não seria explicada pela evolução. Mesmo que o modelo evolutivo tivesse todas as premissas que ele quer, ele não teria respaldo empírico hoje em dia, quando compararmos na equação do computador a diversidade de hoje com a diversidade que o computador disse que esse modelo seria capaz de gerar. Então isso é um argumento muito forte contra a evolução, sem falar em tantos outros que a gente pode conversar, passar aqui a noite toda conversando só sobre problemas científicos da evolução. Tem uma pergunta aqui que eu acho que você respondeu na sua fala, do Danilo Wagner. Um cristão pode ser evolucionista? Não pode ser evolucionista, a não ser que ele rasgue uma parte das escrituras. Um evolucionista pode ser teísta. O evolucionismo não nega o teísmo. Porque o evolucionismo não afeta em nada o argumento cosmológico, o argumento moral, da confiabilidade das escrituras, da pessoa de Jesus. Não afeta. Agora, o evolucionismo afeta ou fere de morte a passagem da Bíblia que diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos, ou que criou o próprio ser humano. O verbo bará, que é um verbo muito econômico em Gênesis, que é usado no começo, quando diz Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, é bará, que quer dizer criar a partir do nada, né, que gera a tese que ficou conhecida em latim por creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Esse verbo é utilizado na criação do ser humano. Também é utilizado o verbo assar, mas o verbo bará é criado ali. Então, se você não crê que o homem é uma criação única, diferente de tudo mais que existe, Deus não cria o homem pela palavra. Deus cria o homem de outra forma específica, e é o ser humano que é dito, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a evolução acaba com tudo isso. Por isso que você não pode ser cristão e evolucionista, embora o evolucionismo não queira dizer que você seja ateu necessariamente. Aliás, pelas dificuldades que eu coloquei aqui, científicas contra a evolução só poderia existir se fosse um milagre mesmo. Se a evolução existisse, era uma prova de que Deus existe. Agora, esse Deus não é o Deus cristão, porque a Bíblia fala que Deus criou os animais segundo seus tipos e criou o ser humano de forma separada. Muito bom. Juarez aqui está comentando uma explicação maravilhosa sobre o entendimento do evolucionismo, né? Aí eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo Aquino, pedindo para comentar 1 Coríntios 1, 22, né? Que é: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não é que o cristianismo seja irracional. Quando se diz que é loucura para os gentios, se diz o seguinte: na racionalidade do cristianismo, e é a mesma racionalidade minha e é para você também, se é cristão, existe nesta equação racional um elemento que o mundo não tem. Esse elemento se chama Deus.
Nós agimos com base nesta racionalidade em que Deus faz parte da equação. Por isso é loucura para o mundo. Você tem uma vida confortável, de uma hora para outra você deixa tudo, vai para um país ou para uma cidade distante para fazer um trabalho totalmente desconfortável. Isso é loucura para o mundo, mas para você não é. Por quê? Porque na sua tomada de decisão, a racionalidade traz na equação o termo Deus. Por isso que é loucura para os gentios. Por isso que é loucura para os gentios. Então, assim, superficialmente, tratando desse verso, que é um verso que demanda um aprofundamento muito maior e uma aula só sobre isso, mas a grande pergunta desse verso, quando diz respeito à apologética, é dizer como é que é, não é racional o cristianismo, como é que é loucura? É loucura para aquele cuja equação não tem Deus. É lógico, quem age na racionalidade, na equação, na sua tomada de decisão, tem Deus. Quem na tomada de decisão de outro não tem Deus. Então, o que você decidir aqui vai ser loucura para aquele cuja equação não tem Deus. Exatamente. Um tema aqui um pouco mais leve, né? Que esses temas aqui que a gente está tratando são muito bacanas. A Isabel Pinheiro fala assim: caso exista, qual o seu maior desafio na sala de aula como professor cristão? Tem alguma experiência marcante? Olha, nós temos que saber que se você é cristão e você não sofre algum tipo de perseguição, você tem que reavaliar a sua saúde espiritual. Então, é desafio ser cristão no mundo atual. Isso é normal. O mundo, o cristianismo, a Bíblia diz, né, que ele odeia o cristianismo. Então, na sala de aula existem desafios. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que as pessoas entendam que não há no cristianismo a possibilidade de forçar ninguém a ser cristão. O cristianismo, ele se dá por convencimento. Então, quando nós nos colocamos na sala de aula falando sobre esse tema, e como tantos outros, é no sentido de que me mostre as evidências, o porquê você pensa diferente. Por que você pensa diferente? Nós temos que ter interesse pela cosmovisão do outro. Eu acabei de receber uma informação, foi ontem ou ontem, de um colega cujo irmão nasceu no Evangelho e disse agora que é ateu. Eu estou marcando uma reunião com essa pessoa para saber as razões. Então nós temos que discutir. Você não pode forçar ninguém a ser cristão. O que você pode é apresentar as razões do porquê você crê. O próprio Evangelho, dizem as Escrituras, foram escritos para que nós soubéssemos, tivéssemos evidências, para que, diante das evidências, nós pudéssemos tomar um veredicto. Eu acho que é no Evangelho de João que diz isso, não sei se é o capítulo 10, eu não me lembro. Para se tomasse um veredicto. Então, diante disso, fica tranquilo, embora você sofra perseguição. Mas você tem que saber que seu papel não pode ser o de converter ninguém, mas o de apresentar com diligência as evidências do porquê você é cristão. E cada um dá o seu veredicto, analisa. Então isso é muito importante. Uma vez houve uma situação, que a pergunta dela pede um exemplo. Houve uma situação na sala de aula e que uma aluna disse assim, eu ensinava uma disciplina lá, que era sobre arte como representação do sagrado, eu acho, essa disciplina. Aí a aluna disse assim, ela disse assim, professor, eu quero dizer uma coisa, eu acho que eu sou Deus. Ela disse, eu acho que eu sou Deus, eu acho que o Senhor é Deus. E a minha sala de aula, onde eu dava aula lá na UFRN, tinha uma janela enorme e dava para uma árvore bem bonita lá. Aí ele disse, eu acho que essa árvore é Deus, ela disse. Aí eu disse o que diante disso? Eu disse, minha querida, eu nunca vi uma manifestação tão bonita. Isso é uma visão de mundo, e eu acho belíssimo mesmo, todo mundo ser Deus, o grilo ser Deus, a barata ser Deus, a minhoca ser Deus. Isso era uma espécie de panteísmo tupiniquim que ela colocava ali, que todo mundo era Deus. Eu achei isso uma coisa belíssima e, sinceramente, esteticamente falando, era ótimo. Agora eu perguntei para ela, mas você pode me dar alguma evidência de que essa visão de mundo é verdadeira? E eu nem peço muita coisa. Você podia desaparecer aí e aparecer aqui? Aí eu vi que ela se espremeu até tentando. Eu vi os olhos dela se espremendo assim, e não conseguiu. Aí eu tive que dizer, você está vendo?
O fato de você querer que algo seja verdadeiro não torna algo verdadeiro. O que torna algo verdadeiro são as evidências que temos para a veracidade daquela visão de mundo. Então, nós temos que separar isso. Então, tem gente que quer viver numa visão de mundo que ele quer que seja verdadeira. E nós temos que respeitar. A tolerância é outro tema, ela só existe verdadeiramente em países de matriz cristã. Porque o cristianismo não pode forçar ninguém a nada, o cristianismo pode mostrar evidências para que a pessoa decida. Josh McDowell tem até um livro, né, que fala disso, né? Evidências que demandam um veredicto. Você apresenta as evidências para que a pessoa faça o seu veredicto. Exatamente. Você falando agora, nessa provocação, né, de que nós anunciamos e apontamos nosso ponto de vista, né, que é a verdade, eu lembro do discurso de Estevão. Os sacerdotes questionam, é verdade o que você crê? E aí Estevão vai defender, e ele usa toda a estrutura do Antigo Testamento para contar a história de Deus até o ponto de Jesus Cristo, né? Tem aqui mais uma pergunta, eu não quero me delongar muito nos meus comentários, mas o Saulo diz assim, Pastor Tasso, o senhor poderia falar e fazer breves considerações sobre como conciliar fé e ciência? Eu falei um caminho importante, que é o seguinte, você concilia a fé e a ciência quando você demonstra que ambas são meios de ter um contato com a verdade. Então, fé e ciência, elas são absolutamente conciliáveis. Agora, a má teologia pode contradizer a boa ciência, a má ciência pode contradizer a boa teologia. Mas a fé é a fé em Jesus Cristo, que é a verdade. E a ciência se debruça sobre a criação, que, segundo as Escrituras, nos dizem que faz com que nós tenhamos acesso a elementos de Deus que se revelam em Cristo, que é a verdade. Então, são duas formas de analisar. O grande discurso que há é separar. Tem gente que ataca assim, não, isso é questão de fé. Não é, a fé em algo que é verdadeiro. Não é a fé que torna algo verdadeiro. É o fato de algo ser verdadeiro que faz com que você aumente a sua fé. Não é sua fé em algo falso que tornará o falso verdadeiro. É o fato de algo ser verdadeiro que fará com que sua fé aumente. Então é por isso que fé e ciência encontram essa coesão, esse ponto de encontro no elemento da verdade, que, por sua vez, é sinonímia de Jesus de Nazaré. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, imagino que essa seja a última aqui que nós temos. Na sua opinião, pastor, em que ponto histórico o cristianismo e o pensamento teológico perdeu espaço na universidade e como nós cristãos podemos usar a apologética para reverter essa realidade? O cristianismo, de fato, perde espaço na universidade, principalmente no Brasil, quando há, no ambiente universitário, a ascensão de uma cosmovisão ateísta, né, que é a visão do materialismo histórico. Materialismo histórico, por excelência, é uma visão ateísta. Então, você tem, nas universidades, notadamente nas universidades públicas, uma percepção de que o cristianismo é algo que não deve ser nem discutido ali. É interessante os embates que nós temos, que eu tenho e outras pessoas têm, para quando nós queremos promover eventos na universidade pública para discutir o cristianismo. Porque a universidade é o quê? É a busca da unidade na diversidade. O que as pessoas são tão intolerantes que não querem nem que se discutam questões relativas às escrituras, ao design inteligente, a coisas desse tipo, não querem nem que se discuta na universidade. Como é que é possível reverter isso? Fazendo eventos que nós temos feito, eventos nas universidades públicas, promovendo programas de pós-graduação em que isso seja possível se debater. Essa luta aí, que é contra a luta de um sistema que existe no Brasil, que não é fácil. No mundo, porque o que nós queremos não é a hegemonia do cristianismo, porque queremos que todas as visões de mundo sejam debatidas.
Nós não queremos que o islamismo deixe de ser debatido, que as religiões africanas deixem de ser debatidas. Não, nós queremos que todas sejam debatidas. Todas sejam debatidas. Agora, o que não pode é você ter algumas expressões religiosas que encontram espaço, e quando diz respeito ao cristianismo, existe um ataque frontal, visceral, um ataque grotesco contra a possibilidade de discussão. O que nós fazemos é romper com isso. Nós somos perseguidos, mas não estamos nem aí. Né? Nós abrimos os eventos, existe confusão, mas nós vamos adiante, nós orientamos teses nessa área, embora sejamos pouquíssimos, mas estamos aí para que aqueles que queiram possam enfrentar e poder discutir esse tema como qualquer um outro. Nós queremos que todos os temas sejam discutidos, inclusive o cristianismo. Eu lembro que a gente se encontrou uma vez acho que na defesa do doutorado do Bruno Gomes, né, que ele analisa o processo de desenvolvimento da Assembleia de Deus no Brasil, né? E aí para a maioria dos professores ali, foi uma grande surpresa, né? A ponderar, trazer a Assembleia de Deus, por exemplo, para a discussão. Não, acho que era universal. Eu acho que a academia em si foi pega de surpresa quando a gente tem uma influência, né, do evangelicalismo no Brasil nesses últimos anos, né? Você quer ver uma coisa que ninguém discute na universidade, mas que é a mudança de vida nas igrejas. O testemunho, a mudança de testemunho numa igreja é um negócio que tem, é objeto para estudo psicológico, sociológico, é de várias áreas, vários setores de interesse da universidade deviam se debruçar sobre essa questão, que as pessoas efetivamente, muitas delas, entram de uma forma e depois mudam radicalmente. Outras não, né? Ficam na hipocrisia, existe muita gente... Chesterton já dizia, o fato de você estar na igreja não faz de você cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Mas que há, sim, mudanças radicais na igreja, que isso era para ser um elemento de estudo, não é. Por quê? Preconceito. Isso. Muito bom. Pastor, as perguntas aqui acabaram, né? E eu vou só colocar aqui algumas ponderações, né? O Flávio Almeida diz muito boa essa explicação. A Isabel fala exatamente, concordo, né? O Flávio coloca aqui, para que tenhamos essa razão, precisamos das evidências disso, né? Eu acho que aquele texto que você estava ponderando, era de João 20, Ricardo coloca, estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso, olha aí, bota aí, por favor, bota de novo, por favor, aí, João 20. Olha para que os evangelhos foram escritos. Foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eles foram escritos para que ofereçam evidências para um veredicto, para a sua crença. Eles foram escritos para um fim específico, para que nós decidamos se iremos crer ou não. Exato. E aí acho que isso tudo engloba a apologética, o oferecimento dessas evidências. É isso? Para... Muito bom. Apologética cristã é isso aí. Oferecer as razões para a fé. Isso. Existe a apologética, né, que é feita nas evidências de fora da Bíblia. É uma apologética evidencialista. Você busca evidências de fora da Bíblia. E tem outro tipo de apologética, eu não falei tanto sobre ela aqui, que é pressuposicionalista, que sai da pressuposição de veracidade da Bíblia e, a partir daí, investiga eventuais contradições das escrituras, compatibilidade dos livros, tudo isso aí é muito, muito importante também. Mais uma questão aqui, o Ricardo, né, ele fala, Francis Schaeffer, como avalia a sua obra? Eu gosto de Schaeffer, mas eu não sou... o que eu faço é o seguinte, na expressão do cristianismo, eu acho que nós temos que priorizar, acima de tudo, os autores das escrituras, sem compromisso, sem demérito dos demais. Então, assim, eu gosto de Schaeffer, mas todos os autores, todas as pessoas têm problemas. Eu acho que nós temos que ser especialistas em Paulo, em Pedro, em Tiago. Então, eu acho que falta, às vezes,
o estudo escritural, nós lermos a Bíblia. Entendeu? Não estou dizendo que essa pessoa que perguntou faz isso, não. Estou falando da minha experiência com outras pessoas, tá? Não tenho nada, essa pessoa aí pode ser um grande especialista na Bíblia. Estou falando que, de modo geral, eu vejo assim, que às vezes autores bíblicos são muito bons, e nós devemos lê-los, mas não devemos negligenciar o nosso conhecimento das Escrituras. São elas que libertam. Então, eu conheço gente, Ítalo, que conhece muito o escritor tal, repito, não me lembro mais nem quem foi que perguntou, não estou falando da pessoa que perguntou. Tem gente que conhece o escritor A, o escritor B, o escritor C, mas você fala das escrituras, ele não conhece. Quanto ao Schaeffer, eu gosto, né, tem uma percepção dele muito interessante de que a sua vida é uma obra de arte. A sua vida, a construção da sua vida, por si só, é uma obra de arte. Então, o Schaeffer eu gosto muito, embora não seja um especialista. O autor que eu mais li dessa área especificamente, talvez tenha sido C.S. Lewis, que realmente eu fui muito impressionado, muito impactado pela obra dele, de Lewis. Olha, muito responsável por minha conversão no começo foi cristianismo, mere Christianity, cristianismo puro e simples, mero cristianismo. Bacana. A Débora aqui, ela diz assim, como estudante universitária, há muitos desafios, desde as inúmeras atividades acadêmicas à apresentação de ideias, comportamentos que vão de encontro ao cristianismo. E ela dá uma ênfase que é muito bom ouvir mais sobre esses assuntos, né? É muito importante. Pastor, chegamos aqui a 1 hora de transmissão e geralmente nossas transmissões são isso, de 1 hora, né? Até porque temos muito acesso à tela nesse período de pandemia e tudo mais. Alguma palavra final para quem está nos acompanhando? Só de agradecimento pelas perguntas, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Pode contar com a gente aí para o que precisar. Muito bom, muito bom. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Desde o início, muito solícito aqui, quando eu pedi, né? Convidei para participar desse tempo, muito solícito, só tenho a agradecer. E aí, muito bom saber que agora você está como diretor do IFAM, né? Muito bom. Só colecionando títulos aí na sua formação. Muito obrigado pela sua participação. E a gente encerra aqui a nossa transmissão. Muito obrigado a todos que participaram.